E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais como analisar o gráfico. Você que está chegando agora aí, já vai se inscrevendo no canal, já vai ativando o sino de notificações. Você fica a par de todas as aulas que eu subo aqui, todos os dias tem aulas onde eu coloco aqui super dicas para você aprender como operar um suporte e resistência, como entender regiões de oferta e demanda para você aplicar os seus trades. Como nessa entrada aqui, ó, se ele subir um pouco, eu ia pegar mais duas taxas, mas eu estava esperando ele subir. E eu vou explicar o porquê dessa entrada. Então vai se inscrevendo no canal, vai ativando o sino de notificações. Você é muito bem-vindo aqui para que você aprenda e saiba o que fazer diante dos gráficos através da análise que você fizer. Você não precisa depender de sala de sinais, você não precisa depender de robô, você tem um cérebro aí para pensar e raciocinar o gráfico. Tá lá, ó. Fechamento, 1 segundo, pronto. Primeira entrada, perfeita. Qual foi o motivo da minha entrada? Gráfico chegando em região de oferta e demanda. Cadu, qual que é a região de oferta? Essa aqui, amiguinhos. Cadu, tudo isso é região de oferta? Tudo isso é região de oferta. Aí eu vejo o gráfico dividido em setores, como esse setor. Eu vejo o gráfico dividido nesse setor. Eu vejo o gráfico dividido neste setor, que foi onde eu fiz a minha entrada. Eu vejo o gráfico dividido neste setor e eu vejo o gráfico dividido neste setor. Olha só. Olha como é importante a gente fazer as marcações. Aí você fala assim, poxa, Cadu, mas se tudo isso que você está vendo são setores que o gráfico pode corrigir, como é que eu vou saber o movimento correto ou a região correta para eu fazer uma entrada de correção? É aí que tem contexto. É aí que está o contexto, o movimento do gráfico. Porque se você analisar, aqui é uma região de correção, aqui é uma região de correção, aqui pode corrigir o gráfico, 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 aqui pode corrigir o gráfico. Agora, em relação àquilo que o gráfico me apresenta de movimento, eu sei o que ele pode fazer, o que ele está fazendo e o que ele é competente para fazer. Então, quando ele chegou aqui, ó, no meio do caminho da região, que é o que eu chamo de região de equilíbrio, eu já posso tentar uma oportunidade. Por quê? Porque está dentro do meu contexto. O movimento do gráfico, ele faz contexto. Dentro do contexto, eu já sei o que o gráfico está fazendo na região. Tá lá, ó. Entradinha perfeita. Você pode até falar assim, poxa, Cadu, mas por que você não esperou ele chegar na máxima do pavio ou no máximo dessa região? Não precisou. Eu sei que quem está começando agora, o importante é esperar essas regiões, mas quem tem habilidade e entende o movimento do gráfico, já começa a entender a partir do momento de um volume, de uma movimentação de um padrão de vela, de um contexto gráfico que ele forma e me mostra. Eu já começo a entender o que ele está fazendo e eu não fico apegado a uma linha. Entendeu? Por isso que eu bato na tecla. Não é linha, não existe linha. Ah, eu marquei aqui, ó, no corpo, ele veio buscar com o pavio. Ah, eu marquei no pavio, ele não veio buscar. Ah, e essa aqui é a região extrema, ele não veio buscar. O gráfico não vai fazer o que você quer. O gráfico não é a sua mãe para cumprir os seus desejos. É você que tem que fazer aquilo que o gráfico está fazendo. Existe uma inversão de valores nos últimos anos que eu tenho visto aí. As pessoas querem que o gráfico faça aquilo que está dentro da análise dela. Ele nunca vai fazer. Você tem que entender que o gráfico é o gráfico, o mercado financeiro é o mercado financeiro. É você que tem que estar de acordo com o gráfico, é você que tem que se movimentar junto com o gráfico. É você que tem que entender o que ele está fazendo e fazer a mesma coisa que ele está fazendo. Por isso mesmo eu deixo até aqui, ó, um e-book de forma gratuita para vocês que estão chegando novo no canal, onde são 36 páginas que eu deixo sobre padrão de candle, ou padrão de vela, como queira. Os padrões que eu mais utilizo. Então, acesse aí o meu canal do Telegram, pode ser pelo banner do canal ou pelo link da descrição.
você vai entrar aí no meu canal, vai ter uma mensagem fixada aqui nas postagens, você vai clicar nela, vai abrir 2 links, aí você escolhe qual vai fazer download. O que você vê aqui? Você vê resultados de alunos, como o Wanderson aqui, ó, deixando essa linda sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó. 8-1, uma sequência linda do Wanderson aqui. Às vezes vocês assustam que eu faço aqui 5-0, 6-0, vocês não viram alunos ainda. Os alunos voam. Por quê? Porque eles fazem muitas entradas, porque eles trabalham com mão baixa e aí eles dividem o capital em várias entradas. Eu prefiro dividir o capital em mãos mais altas com menos entradas. Eu, com a minha experiência, com a minha confiança gráfica. Então você vê aqui ó, o Wanderson, você vê o outro aluno aqui, ó, dá uma olhada pelo que eu falei para você. Ó. Boa noite, mestre. Passando só para dizer que hoje foi bom, 28-16. Esse cálculo aqui eu não sei se é muito bom, né? É muita operação, é muito, mas o aluno é novo, ele está treinando, ele está tendo conhecimento, só dele terminar positivo é o que está valendo. Operando pela manhã e à tarde. Minha noiva operou agora à noite e fez 15-7. Deus abençoe sua vida. Se você está positivo, não sei como você está fazendo o gerenciamento, tá bom. Só que é muita entrada, tá? Modifique isso. Eu estou postando isso aqui para eu mostrar para você que quando você começa a virar a sua mente na análise, você vai entendendo algumas coisas, como por exemplo aqui, ó, o Val, 4-0. É isso que precisa. Aos poucos as coisas vão clareando na mente, só tenho a agradecer. Estou muito grato por fazer parte do seu treinamento. Abraço. Você é muito mais positivo fazendo um 4-0 do que, por exemplo, 28-16. Você entendeu? É claro que eu não sei como você trabalhou a sua gestão, mas menos é mais. Aqui outro aluno, ó. Boa tarde, mestre Cadu, sou do treinamento Hunter, só não falou o nome. Fiquei uma semana sem operar, mas peguei agora no finalzinho da tarde, olha o resultado. O resultado era maior, tem mais wins aqui, corta, né? Quando a gente não clica na imagem ela fica fechada. Então aqui aparece 4-1, mas ele fez mais. Ainda estou no módulo 6, ansioso para os novos conteúdos dos Conhecimento Liberta. É isso aí. Então aqui você vai ver aulas, links de aulas do YouTube, ó. Aqui o aluno, aqui é o Guilherme, ó, paga, viu? Obrigado, aluno postando que as corretoras pagam certinho. Aqui outro aluno, saque para tomar um cafezinho, mostrando aqui que as corretoras pagam tranquilamente. Essa aqui é a Gisele, ó, quem aprende não depende, só meta por aqui. É isso aí, Gisele. Ela postou aí 2 vezes, né? É que tinha um vídeo aqui, eu acho que o vídeo não subiu então. Aqui outro aluno, ó. Olha que coisa linda, que sequência linda, ó, depois de 2 loss, ó, teve uma sequência linda. E aí ele fala que está fazendo as aulas novamente, do curso, não perde as aulas do YouTube. E aí ele começou a fazer o quê? Resolvi refazer o curso, voltei a acertar onde eu estava errando. Olha só, isso aqui é manutenção do material. Se você começa a ter algumas falhas onde não devia, reveja o treinamento. Refaça o treinamento com mais tempo. Você vai começar a ver coisas que você passou desapercebido e você vai começar a corrigir aquilo que você está errando. Aí ele fala que ele começou a corrigir, agradeço a Deus primeiramente, segundo a você por nos ajudar. É isso aí. Bons estudos, boa aula. Aqui ó, o Djalma fazendo seus saques e por aí vai. Então entra aqui no canal do Telegram, baixa o seu e-book. Acompanhe aqui o resultado dos alunos enquanto você não é do treinamento. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar um direct para mim aqui no Instagram, lembrando que eu respondo quem me segue. Se tiver alguma dúvida quanto a gerenciamento, quanto a alguma coisa técnica que eu puder te ajudar, é só entrar em contato aqui, tá bom? O treinamento é vitalício, é para a vida toda e o suporte é diretamente comigo. Aqui também tem o meu WhatsApp. O WhatsApp também tem aí no banner do canal, o link na descrição aqui para se tornar meu aluno. Então você será bem-vindo, me segue aí para ficar a par de tudo que está acontecendo e saber como analisar o gráfico de uma forma correta, tá bom? Então, ó, entradinha aqui, vocês viram que eu não precisei do gráfico chegar na bendita região da linha marcada, eu só preciso entender como é que o gráfico trabalha.
Então, Euro GBP, vamos para um outro ativo? Vamos analisando Euro JPY. Os JPY estão bem voláteis esses dias, né? A gente tem que ficar com um pouco de procurar um entendimento correto sobre essa volatilidade, entender o que está acontecendo. Aqui é para cima, ele vai subir, pena que ele explodiu bem na hora que eu entrei, né? Por que que ele vai subir? Porque ele veio fazer só uma movimentação aqui para continuar o movimento, para fazer mais um candle. E a bendita volatilidade, né? Eu entrei no fechamento aqui, o que que aconteceu? O candle explodiu e foi abrir lá em cima. Então, agora, para eu ir bem nessa operação, ó, eu vou entrar com mais duas taxas. Ainda bem que não computou as duas taxas. Olha, tempo para comprar essa opção já terminou. Ainda bem que não computou, sabe por quê? Ia explodir minha entrada, as taxas iam praticamente entrar aqui. Bom, você já viu que o mercado está bem volatinho agora, né? 7h29 da manhã, está bem agitado. Essa entrada aqui foi no fechamento do candle. Onde é o fechamento do candle? O fechamento do candle foi aqui, ó, nessa linha azul. Tá lá. Conhecimento salva, conhecimento liberta. Olha que análise linda, ó. Se o gráfico faz um movimento como esse, buscando regiões, ele vem fazendo uma movimentação. Olha a onda, olha a onda. O que que ele vem buscar depois de um candle como esse? No mínimo, ele vem buscar uma região como essa, quiçá uma região como essa. Força para cair o movimento? Não tem. Nem volume para isso ele tem. Então, se você começar a entender como é que se trabalha as tendências e como é que se trabalha a favor das tendências, seus trades vão ser muito mais confiantes e com consistência. Porque aqui, por exemplo, ó, aqui eu trabalhei uma correção da tendência. Mas por que eu trabalhei uma correção da tendência? Porque existe contexto para isso. Agora aqui eu trabalhei em Euro JPY, eu trabalhei continuidade de tendência. Por que que eu trabalhei continuidade de tendência? Alguém sabe? Porque existe contexto para isso. Olha aqui o contexto para isso. O gráfico está trabalhando em tendência. Enquanto ele está trabalhando em tendência, eu vou trabalhar em tendência. Então, o que acontece? Tem gente que quer inventar roda no gráfico. Você tem que aplicar o básico quando você está operando. Quando você não consegue entender a partir do básico, e isso vem desde o contexto do gráfico como um todo, e aí você começa a se aprofundar nas suas análises. Como assim, Cadu? Como que eu saio do básico e começo a me aprofundar nas análises? Aí é um estudo passo a passo. Como ontem mesmo teve uma seguidora aqui do canal perguntou, Cadu, eu não sei nada, eu vou começar do absolutamente zero. Eu consigo entender como analisar o gráfico? É óbvio. É aí justamente que você vai aprender. Se você ainda não sabe nada, aí melhor ainda. Por quê? Porque você vai aprender um passo a passo do absoluto zero, por exemplo, como operar a favor da tendência. Como operar suporte e resistência do absoluto zero. E como começar a operar a favor da tendência do absoluto zero. Entendeu? Por quê? Porque você vai conseguir entender as lógicas gráficas, as forças gráficas atuantes no gráfico, através de teorias, de movimentos, de padrões, de setores do gráfico. Cada setor do gráfico ele vai trazer uma informação para você. Com essas informações, você faz um contexto. O que é um contexto? É onde você junta um conjunto de regras a seu favor. Então, a regra sobre contexto gráfico, a regra sobre região, as regras sobre tendência, a regra sobre velas, as regras sobre volumes. Aí você vai juntar tudo isso para ter um contexto a seu favor. Entendeu? Então, aprenda como operar do absoluto zero a favor da tendência em opções binárias. Aprenda a operar do absoluto zero, suporte e resistência em opções binárias. Como é que você vai aprender isso? Estudando análise gráfica. Esses dias um rapaz perguntou para mim, o que é análise gráfica e análise técnica? A análise técnica e a análise gráfica, elas se confundem entre si porque partem do mesmo princípio. São os mesmos estudos, porém, contudo, todavia, aquele que é analista
técnico, só técnico, ele se baseia muito mais nas informações do que os indicadores trazem para ele. Agora, a análise gráfica, a gente está analisando o que o preço e o volume têm a nos oferecer. Ou seja, a causa e efeito do que está acontecendo no gráfico. É isso que a gente vai se basear. Ah, Cadu, mas eu posso utilizar aqui ó, uma média móvel passando aqui. Eu posso utilizar? Pode. Eu vou deixar de ser um analista gráfico por causa dessa média móvel? Claro que não. Quem quer usar, pode usar. Mas essa é a grande diferença. Ah, Cadu, mas você usa volume. Volume não é um indicador, né, gente? Volume é uma ferramenta de entendimento da causa do movimento e efeito. Ele está aí nas plataformas como indicador, mas ele não é indicador, ele se forma ao mesmo tempo, em tempo real. Tanto é que não tem configuração. Um monte de gente entra em contato comigo aqui nesse YouTube perguntando como é que configura o volume. Como é que configura o volume? Gente, se você entrar na plataforma e for configurar, você vai ver que não tem configuração. Ah, mas o meu aqui tem. Então não é volume, não é volume financeiro, é um oscilador de tendência. É outra coisa, tá? Então vamos lá? Bom, já falei, eu saí de tendência e fui para volume, né? Como eu consigo fugir do assunto. Vamos lá, GBP, JPY. É bom, né? Pelo menos a gente vai tendo conhecimento, vai aprendendo muita coisa, vai entendendo aquilo que o gráfico está trabalhando. Ó, gráfico chega nessa região, chegou nessa região, corrigiu, chegou nessa região aqui, corrigiu, chegou nessa região aqui, corrigiu. É uma região que o gráfico pode continuar esse movimento de correção? É um gráfico legal, né? Porém, tem uns empecilhos aqui, né? Ele está fazendo um engolfo de alta, ó, deu uma recolhida. Está mostrando uma certa força? Está mostrando? Deixou um pavio gigantesco ali. Confesso a você que agora eu fiquei na dúvida, sabe, de continuação desse movimento. Mas ele está fazendo o quê? Uma movimentação de alta, né? Então vou continuar o movimento com ele. Vamos ver o que vai dar. Olha porque a minha entrada de continuação de movimento. Se eu tomar um loss aqui, tranquilo, dá uma olhada. Ó. Essa é a minha expectativa, tá? Dele segurar naquela região. Quando eu olho aqui, ó, dá uma olhada. Olha como é que está o movimento gráfico, fazendo movimentações. Mas também do jeito que está essa volatilidade aqui, né? Essa volatilidade está de um jeito que, poxa, só quem tem experiência mesmo é capaz de entrar no mercado e sair bem. Ou seja, batendo meta, né? Os alunos hoje logo cedo já mandaram batendo meta. É tudo uma questão de saber o que está fazendo. Olha a análise que eu fiz aqui. Você sabe o que eu fiz isso aqui? Isso aqui é um trabalho de canais. Por que eu fiz isso aqui para mostrar para você? É o que eu estou enxergando o gráfico trabalhando. Esse é o motivo da minha entrada comprada ali na região. Tá lá, ó. Eu olhei todo um contexto gráfico. Dentro do contexto gráfico eu entendi as regiões. Comecei a marcar as regiões junto com as tendências aqui. Para entender um padrão de vela para eu poder fazer uma continuidade de movimento de tendência. Fica uma dica de ouro aqui, tá, para vocês. Quando o gráfico está volátil assim, quando o gráfico está deixando muito pavio, quando o ativo que você está trabalhando, você vê ele trabalhando rápido demais, fica uma dica aí, opere a favor da tendência. Opere a favor da tendência. Busque operar a favor da tendência. Coloca um negócio na sua cabeça. Opere a favor da tendência. Aprenda como começar do zero operando a favor da tendência. Todos que começam a trabalhar os gráficos, todos que começam a operar, todos que começam a analisar os gráficos, sabe como ele começa a entender e ir bem no gráfico? Quando ele aprende a operar a favor da tendência. Quando ele aprende a entender as tendências trabalhando, quando ele entende que as tendências podem fazer uma movimentação lógica. Aí você fala assim, Cadu, mas eu vejo aqui ó, uma baixa e aqui eu vejo uma alta. Qual tendência eu vou olhar? Justamente ele está dentro de uma figura gráfica. Agora, se ele está nessa região,
fazendo uma tendência. Eu estou vendo os canais aqui, ó, eu dividi os canais. A probabilidade dele chegar no meio desse canal e voltar é grande, a probabilidade dele chegar aqui e voltar é grande. Então, na perspectiva, ele ainda não mostra que ele tem vontade de romper e buscar esse fundo. Ele pode trabalhar ainda dentro desse canal, tanto é que eu marquei o canal aqui, ó. Ele pode marcar dentro desse canal, continuar marcando dentro desse canal para fazer a movimentação. É uma questão lógica, uma questão de movimentação, uma questão de análise. Então, tanto é, ó, o que ele fez? O que eu falei para você? Ó, ele foi buscar aqui o canal para depois vir buscar o fundo. Perfeito, perfeito. É assim que o gráfico caminha. Então, essas marcações que eu fiz aqui foram para entender justamente se eu tinha uma possibilidade aqui ainda de fazer mais um movimento, mais uma entrada, para depois esse gráfico fazer esse movimento aí de rompimento naquela região. Tudo isso você pode aprender do absoluto zero. Aprenda como operar a favor da tendência do absoluto zero. Comece do zero. É que assim, às vezes, uma frase que eu falo para você desperta o interesse de você entender como aprender. Por isso que eu sempre falo assim, você tem que aprender e buscar como começar do zero, operando a favor da tendência em análise gráfica, ou melhor, em opções binárias. Por quê? Porque você vai estar com a força gráfica a seu favor. Ó, entenda uma coisa. Vamos imaginar o seguinte. Vamos para um quadro negro aqui, só para você ficar ciente do que eu estou falando. Quando a gente fala sobre operar a favor, tá? Eu não sei se você conhece o mar, mas eu moro aqui pertinho do mar. Então, geralmente vem uma onda com volume, vem uma ondinha com volume e depois vem uma marolinha aqui, tá? Eu sou um surfista. Eu sou o surfista aqui, ó. O Cadu tá aqui na crista da onda. O Cadu tá aqui, ó. Cadu surfistão. Eu ia pôr uma cirola aqui, mas não vou pôr não. O Cadu tá aqui, tá? O Cadu chegando até aqui a marola e o Cadu encontrando aqui a areia, vamos supor que a areia tá parada aqui. O que vai acontecer comigo a hora que eu parar minha prancha aqui? O que vai acontecer comigo? Você sabe o que vai acontecer comigo? Eu sei. Eu vou tomar um caldo gigantesco dessa onda aqui, gigante, ó, sobre mim. Por quê? Porque eu tô no lugar certo, pegando minha onda? Eu tô surfando no lugar certo? Não. Onde eu teria que estar surfando? Onde é a crista da onda? A crista da onda é aqui, ó. Aqui é a crista da onda. Você tem que entender, graficamente, que o gráfico possui forças. Ó, aqui que é o lugar que o Cadu tem que estar. Por quê? Porque quando essa onda chegar aqui, eu estou na crista da onda. Quando essa onda chegar aqui, eu estou na crista da onda. Quando essa onda chegar aqui, tranquilo. Não existe mais nada que possa me derrubar ou que possa ir contra meu movimento. Conseguiu entender? Então, quando você está a favor do movimento, quando você está na crista da onda, da tendência, quando você sabe como operar a favor da tendência, como você sabe operar uma tendência, quando você faz as marcações corretas para operar uma tendência, quando você sabe que, vamos supor que aqui é uma região de oferta, ó. Aqui é uma região de oferta, então você sabe que vai ser vendido o gráfico, você sabe que o preço vai cair. Então eu tenho que ir lá na crista da onda da oferta, na região de demanda, né? Ou na região de demanda aqui no caso, mas é só para exemplificar. Então eu vou lá na região de oferta, lá na resistência e vou pegar a onda na crista. Por quê? Porque existem forças gráficas, existem movimentos gráficos. Por isso que a gente tem que aprender o gráfico setor por setor. Aí você vai entender, por exemplo, como as tendências trabalham, começando do zero, aprendendo do zero como operar tendência, aprendendo do zero como analisar o gráfico, começando do zero como operar, como analisar o gráfico, começando do zero como operar um suporte e resistência, começando do zero como operar uma tendência. Aí você é capaz de entender que essa tendência aqui, ó, eu posso fazer um movimento de correção nela para continuidade de movimento. Aí você entende que uma tendência como essa
você pode continuar o movimento dessa tendência porque ela tem um espaço para chegar até um ponto onde ela pode ser corrigida como ela foi depois, ó. E fez uma outra figura gráfica de ombro, cabeça a ombro aqui. E você pode entender, por exemplo, quando a tendência ela não tem força, e você pode chegar na tendência e pode corrigir a tendência porque ela não tem força para romper aquela região que é uma baita de uma região muito forte. Ou seja, se você aprender e começar do zero a como operar tendência, aprender como operar a favor da tendência, você está num caminho muito à frente de muitas pessoas, porque como opções binárias, as entradas são curtas, são por pips, são entradas rápidas, o pessoal mistura tudo. O pessoal não sabe que tendência está trabalhando, qual é a tendência, que forma que a tendência está trabalhando e vai entrando de qualquer jeito, não faz uma leitura técnica do gráfico, não faz uma leitura precisa do gráfico, não faz uma leitura correta daquilo que o gráfico está mostrando. E se você não sabe como operar uma tendência, se você não sabe como operar um suporte e resistência, se você não sabe aplicar um padrão de vela como padrão de entrada na tendência, você precisa hoje começar do zero, aprender como operar a favor da tendência. Você precisa hoje começar do zero como operar um suporte e resistência. Você precisa hoje começar do zero como marcar suporte e resistência no gráfico. Você precisa hoje começar do zero aprender como analisar o gráfico. Começar do zero, aprender como operar o gráfico em opções binárias, onde você vai colocar análise gráfica como a grande mãe de todas as técnicas para te auxiliar nessa visão. Eu vou falar uma coisa para você. Como aqueles alunos que eu mostrei no início da aula aqui. A maioria deles, eu digo que 99,9% deles, quando chegaram aqui no treinamento, não conheciam nada sobre análise gráfica. Nada. O pessoal que está no chat aqui, com certeza o chat está aberto, eles estão conversando aqui. Eles podem testificar isso. A maioria deles que chegou aqui não sabia nada que era análise gráfica. Por quê? Porque aprendeu com um monte de lixo, de assunto lixo, de método lixo, de exclusividade de assunto lixo que não chegava a lugar nenhum. Nunca aprenderam análise gráfica. Aprenderam a marcar uma linha e entrar por causa daquela linha, mas nunca aprenderam o porquê do gráfico se movimentar, qual é a lógica e a razão do movimento do gráfico, o porquê fazer uma compra, o porquê fazer uma venda, por quê? Só viram coisa lixo, lixo. Eu procuro ensinar a fundo para vocês o que é análise gráfica, por isso que eu desenvolvi esse treinamento. No treinamento, a lógica e a razão é vista setor por setor no gráfico para você ver a fundo o que você tem que entender no gráfico. E aí quem se dedica, se aplica, quem busca conhecimento, chega aos seus resultados, chega àquilo que busca, chega aonde sonha. Porque você tem que tirar a sua estabilidade, o seu comodismo, colocar o bumbum na cadeira e estudar. Que aí o que vai acontecer? As coisas vão se tornar mais simples, mais claras. Você vai começar do zero a entender como que funciona a análise gráfica. A análise gráfica, gente, ela é um método de estudos onde existe uma linha tênue de análise. Você analisa gráfico, você analisa região, você analisa tendência, você analisa o candle e analisa o volume. Só que dentro de cada esse assunto que eu estou falando, existem vários assuntos a serem vistos. Quando eu falo que você analisa a região e aprende a ver região, não é simplesmente traçar uma linha. Quando eu falo sobre tendência, não é simplesmente, eu vi o que está acontecendo ali. Quando eu falo candle, não é simplesmente, eu vi o candle, não. Existem inúmeros fatores, inúmeras regras, inúmeros padrões para serem seguidos. E aí quando você estuda passo a passo, setor por setor, e você faz o quê? Faz a ligação de cada setor e entende o gráfico trabalhando ao seu favor, o que acontece? Aí sim existe lógica para você ir lá e apertar o botão para comprar ou para vender. Então existe um porquê. E é isso que você aprende análise gráfica, é isso que eu te ensino num treinamento. Eu espero que você tenha entendido, que você possa começar a aprender análise gráfica, começando do zero a aprender como operar a favor
da tendência em opções binárias, porque isso vai te ajudar muito. Você quer aprender da forma correta? Aprenda a operar a favor da tendência, que você vai ver como as coisas vão mudar diante de você. Se inscreve aqui no canal, ative o sininho de notificações, tem aula todos os dias aqui para você, onde eu trago super dicas. Agora, se você quiser se aprofundar, quiser aprender aquilo que talvez você demoraria anos, em poucas semanas você já vai começar a ter um conhecimento técnico muito apurado e muito profundo, aí você vem para o treinamento. Aproveite a super promoção de 60% de desconto, onde o seu acesso vai ser para a vida toda e o Tira Dúvidas é direto comigo, tá? Não tem equipe, não tem melhor aluno que vai sanar sua dúvida, sou eu mesmo que vou te ajudar a ajustar essas dúvidas aí, tá bom? Eu espero que você tenha entendido a aula de hoje, eu espero que você tenha compreendido a aula de hoje. Se inscreve no canal, ative o sino de notificações, deixa um comentário após a aula e eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui.